Programa Nosso Direito em Ação, mais uma vez discutindo temas importantes. E agora, claro, nessa onda de lives, de programas digitais, e agora as pessoas todas isoladas ou em suas casas, o direito não pode deixar de ser debatido e a comunicação tem que chegar em todos os rincões, em todas as situações, porque o direito ele equaliza as relações sociais e os profissionais são muito importantes, em especial os profissionais do direito. E hoje eu fico muito feliz de falar com dois profissionais muito importantes que estão conectados aqui conosco. Mas antes disso eu quero dizer o seguinte, você em casa, você acha que a composição é a melhor solução nesta realidade que estamos atravessando? Eu penso em composição de conflitos ou mediação, ou seja, conversar para encontrar a melhor solução. Será que a conversa é ainda o meio mais eficaz? Mas para falar sobre isso, então nós recebemos dois profissionais especiais aqui, dois advogados. Então, ao meu lado esquerdo, o doutor Jarbas Alessandro Rocha Marchesi, advogado. Como vai, doutor? Tudo bem, Léo? Muito obrigado por ter participado, por poder participar do seu programa. O nosso Direito em Ação é um orgulho e muita gratidão por estar aqui e poder colaborar com os nossos colegas, falando de mediação, conciliação. É uma satisfação. Nós ficamos muito felizes com a sua participação, vocês que já participam no direito e já têm uma atuação no direito, já são profissionais com bastante experiência e podem passar para nós e para o cidadão que está em casa um pouco mais do conhecimento de vocês para tentar, nesse período, Jarbas, colaborar com as pessoas no sentido de que elas tenham aí uma luz ou a oportunidade de encontrar uma reflexão ainda maior sobre estes temas. Mas também conosco aqui a Carla Janaína Rocha Marchesi, advogada, especialista em direito imobiliário. Como vai, Carla? Tudo bem, Leopoldo? Boa noite. Graças a Deus, tudo ótimo. E vamos aí falar um pouco sobre conciliação e o que seria melhor hoje, nos dias de hoje, né? Com tanta novidade, com tantos acontecimentos, realmente essa noite vai ser grandiosa. E muito obrigada, Feliz, pelo convite, honrada. Nós ficamos muito felizes e já aproveitando aqui e deixando aqui, às vezes, primeiramente para as mulheres. Claro, as mulheres sempre têm prioridade no programa e você já começa questionando ou perguntando e gostaria das suas considerações com relação a essa questão da mediação nesta transição que estamos passando no Brasil. Sim, sem dúvida. Este momento delicadíssimo que todos nós estamos atravessando, sem dúvida, a mediação, a prevenção é o melhor método para conseguir soluções positivas e eficazes em todos os conflitos, sabe, Leopoldo? Nós estamos atuando realmente nessa questão e buscando sempre conciliar, porque é através de uma conversa, é através de tendo também, além do conhecimento jurídico, eu entendo que hoje, Leopoldo, o advogado ele tem que ser muito mais que só o conhecedor do direito. Ele tem que ser conhecedor também da área de inteligência emocional, tem que saber lidar com os conflitos, conseguindo não se envolver com tantas entraves, porque realmente nós só lidamos com grandes dificuldades e grandes problemas, não é mesmo? E como nós, advogados, somos imparciais, e realmente é extremamente, nos dias de hoje, é importante fazermos uma conciliação para que obtenhamos melhores resultados e acredito que também de forma até mais rápida, Leopoldo. O Jarbas, a Carla ela acha o seguinte, que a conciliação é extremamente eficaz. Eu já lhe conheço, já como advogado, aliás, eu acompanho nas redes sociais e você me passa sempre que é um advogado bem tranquilo. Tranquilo não no sentido de não buscar a justiça e não batalhar pelos interesses necessários de qualquer causa, mas você demonstra que é um profissional que sempre lida muito bem com o diálogo. Pelo menos isso você demonstra até pelo seu perfil nas redes e conversando. Você tem esse aspecto tranquilo de saber dialogar muito bem nessas relações. Você acha que realmente a mediação ela é eficaz? A mediação não é só eficaz, ela prepondera nos dias de hoje, por conta até das dificuldades que tem o acesso
a própria justiça, o próprio litigar. Litigar hoje é muito custoso e além de ser muito trabalhoso. O interessante é nós reconhecermos as dores dos nossos clientes. A partir do momento que nós reconhecemos as dores dos nossos clientes e nós procuramos fazer proposições para poder chegar no lado contrário, ter uma forma de acordo, uma forma buscando uma transação. Porque o colega advogado... Oi, desculpa. Agora para transacionar, porque assim, estamos num período, e eu já vou passar a palavra à Carla, Carla, já passo a palavra a você, mas essa questão de transacionar, de mediar, estamos num período, até que, de repente, o profissional que está em casa, já como estamos ao vivo, ele já provavelmente ele já observa e fala, estamos num período de suspensão dos prazos. Ou estamos num período onde as audiências estão suspensas, ou ainda assim o fórum não está aberto. Como mediar nessa dinâmica atual? Ok, nada impede o colega advogado, né, procurar outra parte, né, entender o que o cliente está pedindo e procurar outra parte, defender o interesse daquele seu cliente, mas através também buscando outro colega advogado, sempre que possível. Porque hoje em dia eu entendo que a mediação nada mais é que a composição entre os colegas, respeitando o direito da parte, sendo da parte contrária, ou da parte que você está defendendo, ou outra parte, não importa. O importante é você buscar, dentro dos limites da lei, a questão da mediação com o próprio colega. E hoje nós vamos ter que trabalhar em conjunto, não é, Léo? Nós vamos trabalhar em conjunto. Então não existe aquele advogado que vai trabalhar, ele vai ter um escritório dele, ele vai trabalhar só ele, vai esperar o cliente. Não, muito pelo contrário. O advogado tem que procurar o colega para poder mediar o interesse do seu cliente. Porque é ali que ele vai conseguir mediar, antes de propor qualquer negociação. Isso já existe nos próprios... E você também comentou, e aí eu vou até pedir a palavra, vou pedir a opinião da Carla, você comentou sobre essa questão de que muitas vezes o colega... você falou do colega sozinho, você me faz lembrar a questão de parcerias. Porque, assim, eu acho que muitos advogados estão passando por este período também com dificuldades, não vamos dizer que não. As pessoas ainda pensam que os advogados não estão com dificuldades nesse período aí de pandemia, essa situação toda. Mas Sim. Será que você acha que o sistema de parceria ainda é essencial nessa época, Carla? Sim, sim. Na verdade, eu acredito, Leopoldo, que ninguém, independente de qualquer tipo de profissão, ninguém alcança o sucesso sozinho. A pessoa que acha que vai alcançar alguma coisa sozinho, eu sinceramente acredito que ele seja extremamente enganado. Então, é evidente que o momento de parceria, o momento de colaboração, não somente agora, mas eu trabalho isso desde sempre, né? Desde que me formei, há 19 anos, e eu sempre busquei também, quando eu não sabia alguma coisa, auxílio em outro colega que tinha uma maior experiência. Entra muito aí também, Leopoldo, como nós estamos falando, a questão da humildade. Por quê? Muitas vezes o colega é advogado e ele fala, poxa, eu vou entrar em contato com outro advogado, mas eu estou com um processo, meu cliente meio assim. Gente, o grande segredo hoje é você ter o domínio da matéria, o domínio do direito, mas além disso, chegar para o colega advogado e saber, Leopoldo, diferenciar que você não é parte do problema. Você está ali junto com outro colega da outra parte para solucionar o problema do seu cliente e do cliente dele. Então, o conflito não é do advogado, o conflito é dos clientes, na verdade. Então, evidente que buscar parcerias, buscar advogados correspondentes, buscar pessoas que tenham melhores experiências. Eu vejo assim, se você tem a possibilidade de modelar, de ter como exemplo, ou então de ter acesso a um colega advogado que já tem mais experiência no assunto e pode te assessorar, por que não pedir uma ajuda, falar, vem colega, como que você faria, como que seria isso? E é justamente isso, porque é através desse meio de conciliação, meio de ajuda mútua, é que nós vamos conseguir transformar o direito, que não é mais a parte, olha, agora vamos litigar e está tudo certo, vamos ter um processo aí por 1, 2, 3, 10 anos, não. Hoje o grande segredo do advogado 4.0, um advogado de alta performance, que ele quer buscar a solução eficaz do conflito, é ele buscar meios de... Você tocou num ponto importante, essa questão de advogado de alta performance. Aliás, eu já fico ávido por discutir esse tema. Eu acho fantástico, eu acho um tema jovem, gosto desse tema.
essa questão do advogado 4.0. Daqui a pouco eu vou puxar um intervalo, porque o Jarbas ele estava conectado conosco e caiu a ligação dele. Nós vamos retornar, eu vou puxar um intervalo, mas eu quero falar sobre essa questão do 4.0, esse advogado dinâmico. Eu gosto muito desse tema. Eu vou puxar um intervalo, vou pedir para a produção puxar um intervalo rapidinho e vou conectar com o Jarbas, e aí nós já voltamos com o programa, e eu vou voltar nesse tema, Carla, advogado 4.0 em época de pandemia. Como fazer isso, hein? E eu fico imaginando esse advogado em casa 4.0. Como é que ele faz? Tem muita gente que acha que não, que o advogado 4.0 tem que estar para lá e para cá, mas dá para conduzir numa boa online? Dá para resolver, dá para trabalhar, dá para alcançar, Leopoldo, a alta performance. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então vamos chamar um intervalo e nós já voltamos com o programa. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos: fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Bom, voltamos, programa Nosso Direito em Ação. No bloco anterior, nosso convidado ali estava online e de repente desconectou. Mas eu, sinceramente, fiquei extremamente conectado porque a Carla, que está falando conosco aqui, a Carla Marchesi, falou da advocacia 4.0. Eu acho que daqui a pouco a advocacia 3D, 4D, 4K, eu não sei. Mas eu já quero aproveitar a Carla agora para falar sobre essa questão, como funciona, como que se comporta o advogado 4.0 nessa época de pandemia, ficando em casa, como funciona? Exatamente, Leopoldo. Todo mundo pergunta, né? O que é esse advogado 4.0? O que é advocacia alta performance? Leopoldo, a advocacia alta performance, o advogado 4.0 é aquele profissional que tem conhecimento, sim, amplo de grandes temas da área do direito, mas também ele tem um estudo, tem a especialidade, conhecimento de causa, alta performance num conteúdo apropriado. Primeiro ponto. Mas, veja, nos dias de hoje, um advogado que ele tem conexão digital, ele sabe interagir, porque, poxa vida, em meios de Covid, em pleno confinamento que nós estamos, imagina só, você, através da internet, nós podemos, através de meios digitais, inclusive, nós podemos alcançar o mundo. Então, nós podemos fazer uma reunião com clientes de outro país, enfim, ou estamos aqui online tratando de assuntos. E também hoje, nós temos até alguns momentos já audiências também através de teleaudiências que nós falamos. Eu acho que a pandemia, Carla, lógico, né? Longe de qualquer substrato positivo em relação a isso. Mas eu acho que essa situação despertou nos profissionais esse lado 4.0, você não acha? Porque eu acho. As pessoas se conectaram mais. Sim, sem dúvida, concordo plenamente em gênero e grau com o que você está dizendo, mas sabe qual que é o mais importante? O advogado 4.0 e alta performance é aquele que tem uma visão além do dia de hoje. Evidente, nós temos que viver o presente, mas temos que buscar sempre soluções. Como que eu seria no futuro? Será que se eu não tivesse hoje todo o meu respaldo digital, todos os meios para trabalhar com clientes, mesmo que eu não esteja numa reunião presencial no escritório, será que eu conseguiria estar desenvolvendo o meu trabalho de forma eficaz, obtendo os melhores resultados para o meu cliente? Jarbas, sua opinião, o advogado 4.0. O advogado 4.0 mesmo. O advogado 4.0, que eu entendo, é aquele advogado capaz de conciliar, de compor, aquele advogado que interage nas mídias, na rede social, trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo para o público, conteúdo para o advogado colega, e aquele advogado que se posiciona como profissional, ele se posiciona em uma área de direito.
Então ele vira especialista naquela área do direito. Então ele fica posicionado, ele se torna especialista cada vez mais, estudando sobre aquela área, aquela situação, aquele movimento do direito, interage com os colegas naquela situação, e ele tem condição de fazer uma mediação e uma composição muito melhor do que um colega que não está tão preparado e é tão especialista naquela área, né? Não basta agora apenas ter títulos ou cursos. O que o colega tem que ter e tem que ser é um colega preparado no meio técnico, no mundo digital, conectado com Skype, conectado com os meios possíveis de comunicação digital. Você sente dificuldade nesse meio digital? Essa questão, você acha que esse momento ele despertou em você esse online? Na verdade, nós já estávamos na era digital, estávamos atuando muito na forma digital, né? Hoje nós assinamos contratos digitais através do certificado digital ICP Brasil. Então, assim, hoje o mundo digital, ele é inerente ao ser humano, né? Então, o que acontece? Eu acredito, e aqui é um caminho sem volta. É um caminho que o advogado tem que estar preparado. E não só preparado, ele tem que se posicionar na especialidade que ele gosta, que ele vai atuar, ou ele se propõe a atuar. Porque ele vai estar conectado, vai ser especialista, consequentemente, ele vai ter uma remuneração melhor, vai ter um reconhecimento melhor do próprio colega e do próprio cliente. Você acha, Carla, que tem que ser especialista ou será que tem que ser generalista nesse meio, hein? Sim, não. Você tem que ter o conhecimento, evidente, é importante que você tenha uma noção geral, mas para que você crie uma autoridade, que você tenha um reconhecimento, que você passe, sim, uma segurança para o seu cliente, sem sombra de dúvidas, que você tem que se focar numa área, ser especialista, sim, até porque o direito ele é muito dinâmico, né? Na verdade, o cliente hoje é um cliente muito exigente, ele tem acesso também às informações. Então, se você não for um profissional especializado, extremamente preparado, eu repito, Leopoldo, canso de dizer, gente, não é só se especializar no segmento do direito na sua área X, por exemplo, a minha área de direito imobiliário, não. Você tem que saber também atuar com outros, você vai lidar com pessoas. Nós, advogados, lidamos com pessoas o tempo todo. Como que é lidar com pessoas? Será que você tem inteligência? Será que nós temos inteligência emocional para lidar com pessoas? Será que eu conheço o perfil comportamental? Aí entra o advogado 4.0. Eu sei de direito, eu sei de inteligência emocional, eu sei de perfil comportamental e com isso certamente eu obtenho resultados nas minhas reuniões, nas minhas audiências. E a saúde mental, hein? A saúde. Oi? E a saúde mental? E o físico? O advogado 4.0, ele pensa na questão... enfim, ele pensa em tudo. Aliás, o advogado 4.0 tem que pensar em tudo. Leopoldo, você tocou num assunto extremamente importante. Nós temos, nos dias de hoje, aliás, isso aqui é para a vida agora, porque não tem mais volta. Nos dias de hoje, se o profissional, o advogado, que é a nossa área, mas no profissional, num quesito geral, se ele não tiver uma vida sistêmica, o que é isso? Ele tem que cuidar de todos os pilares da sua vida, porque eu só vou conseguir obter o melhor resultado no processo do meu cliente, na solução do meu cliente, se eu também estiver bem comigo mesmo. Então, como você bem disse, o advogado 4.0, ele é muito mais, além do que ter conhecimento do segmento do direito, ele também tem que estar preparado a si mesmo, ele tem que estar preparado fisicamente, emocionalmente, porque você se sente assim, Jarbas? Você se sente assim, Jarbas, um advogado 4.0? Eu acho que eu sempre fui um advogado 4.0, Leopoldo. A grande questão é que, em primeiro lugar, eu acredito que você tem que gostar do ser humano. Para ser um advogado hoje, ele lida com o direito, ele lida com a vida das pessoas, o patrimônio das pessoas, ele, tendo esse conhecimento teórico, ele atinge a questão do ser humano, né? A vida do ser humano fica sempre à mercê daquela situação. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, em primeiro ponto, para você atingir a sua alta performance, ter uma inteligência emocional, ter uma saúde boa, mental, como você bem colocou,
É importante estar em equilíbrio, E por isso, nós temos que trabalhar no nosso cliente, identificar a dor dele. Identificando a dor do cliente, nós conseguimos ajudá-lo melhor. Por quê? Porque você identificando a dor dele, você vai atingir o cerne da questão. E o advogado 4.0, ele não pode ser apenas um legalista, ou um teórico. Ele tem que ser um humanista também, trabalhar, conversar com o cliente, entender o cliente. Entendendo o cliente, ele vai ter uma solução muito mais razoável nas questões. E eu gostaria até de posicionar você, Leopoldo, do seguinte questão, para você ter uma ideia, as nossas ações, as nossas demandas, que são poucas por conta que nós trabalhamos muito a questão de conciliação e mediação. Então, nós preservamos essa questão e priorizamos essa questão. Então, tem muitos advogados ainda que acham que, por exemplo, se fizerem uma composição ou uma mediação, talvez possam não receber os honorários na mesma proporção, ou ainda existem profissionais que são ainda restritos a um eventual processo mesmo e nada de mediação. Mas a mediação ajuda bastante, né? O que vocês acham? Muito pelo contrário, Leopoldo. A mediação, de vez de diminuir o valor do advogado, o cliente fica mais prazeroso em pagar o advogado. Ele tem uma satisfação muito maior de pagar o advogado, porque ele resolve num tempo menor a dor dele, ele resolve num tempo menor a questão que ele busca, a solução do problema. Então, você resolver num tempo melhor, demanda menos esforço do cliente, menos desgaste emocional do cliente e menos custos, né? E não tem custo judicial. Então, você foge da parte da esteira do Poder Judiciário. Então, eu acredito... Você sabe que eu conversava hoje com um convidado e ele falava justamente sobre a medida provisória, a última medida provisória agora, que entrou em vigor. Ela trabalha com essa questão da possível, na verdade, ela traz a oportunidade de uma possível redução de remuneração por parte dos jogadores de futebol. Ele falava direito esportivo e até falou dessa questão da composição mesmo de uma eventual redução salarial e coisas do tipo que acaba preocupando a todos. E eu fiquei pensando no lado imobiliário, porque imagina na questão imobiliária, eu sei que vocês são muito adeptos ao direito imobiliário, porque eu já conheço o trabalho de vocês, de outros diálogos, e eu sei que vocês gostam muito dessa área imobiliária. E como fica essa questão no direito imobiliário? Perguntando primeiro para Carla. Carla, essa questão, o que você acha? E isso é já uma discussão, porque recentemente uma nova resolução, é isso? Que já permite a negociação por parte de estabelecimentos comerciais. Como é que fica essa questão? Sim, exatamente. Na verdade, eu entendo que o direito imobiliário ele sempre foi uma boa negociação. A verdade é essa. Claro, sempre respeitando os ditames legais, evidente. Mas, atualmente, com o advento do Covid, Leopoldo, realmente o nosso trabalho de conciliação e mediação ele está extremamente intenso. Isso eu digo que diariamente nós estamos fazendo reuniões, enfim, justamente por essa questão. Agora, veja, nas questões dos aluguéis, evidente que antigamente nós tínhamos ali um paradigma, né? Porque o locador é a parte hipersuficiente e o locatário nem sempre tem uma condição financeira, enfim. Mas isso hoje mudou. Na verdade, isso não digo hoje, Leopoldo, isso vem mudando já de alguns tempos, né? E o que acontece? Com essa situação, hoje também o locador, ele encontra-se vulnerável. Então, não é porque a pessoa tem um patrimônio, eu digo porque eu atuo muito em investidores, né? O meu departamento jurídico é grandes contas e investidores. Então, imagina uma pessoa que tem uma carteira e, de repente, os locatários eles acabam pedindo, falam, olha, eu não consigo pagar, eu estou fechado, mandei 15 funcionários embora, enfim. Mas como que a gente faz isso? Poxa vida, não é porque esse locatário ele sempre foi um bom cliente
que nós vamos fechar as portas. Não, meu amigo, agora você se vira. Não, claro que não. Evidente que, por um outro lado, Leopoldo, o locador, ele também está totalmente vulnerável, porque muitas vezes ele precisa desse dinheiro, né? Não é porque ele é um investidor que ele não tem outra profissão, mas ele também conta com esse valor. E aí cai o rendimento de todo mundo. Nossa, e é caiu neste mesmo o momento... rendimento, hein? Oi? Não, o rendimento Sim. realmente caiu mesmo. Sim, completamente. E é neste momento, Leopoldo, que nós temos que estar com todo o corpo jurídico, né? Eu digo que não somente nós, como líderes do departamento jurídico, mas os nossos advogados e colaboradores que também trabalham nesse departamento, preparados e devidamente capacitados para poder entender, como bem disse o doutor Alessandro, as dores do cliente. O que é entender a dor do cliente? Poxa, qual que é o momento mais importante que o cliente precisa da ajuda de um advogado, de uma mediação e também da imobiliária? É agora. Poxa vida, então vamos baixar um pouquinho aqui, vamos baixar um pouquinho ali, vamos prorrogar o prazo, vamos fazer uma forma que você continue. Quando isso tudo melhorar, nós vamos continuar juntos, porque nós caminhamos juntos. Você acha que impactou, Jarbas, no mercado imobiliário essa questão? A Carla ainda comentou, né? Você está acompanhando que a Carla comenta sobre essa questão da necessidade aí de uma visão diferenciada. Mas pensando no mercado imobiliário, impactou demais? Ah, com certeza, impactou, mas eu sempre enxergo pelo lado positivo. A distância também encurtou entre as partes. Então, o que acontece? Houve diminuição de valores de aluguel, as novas negociações surgiram. O que ocorre também? Novas formatações de negociações que antigamente não eram praticadas, hoje já estão sendo praticadas. Então, eu vejo assim, eu entendo como o mercado imobiliário ressurgiu. Ele está ressurgindo com um outro tipo de conexão. As pessoas estão mais conectadas entre locador, locatário, comprador, vendedor. Então, essa conexão gera negócio. Então, eu entendo que o mercado imobiliário, ele trouxe agora com mais amplitude e cada vez de muito mais uma situação generalizada a aplicabilidade do Código Civil, onde nós aplicamos no dia a dia, mas agora muito mais. Por quê? Porque hoje você se vê numa situação difícil, onde a pessoa pede receita e uma outra pessoa quer a receita. Então, o locador, ele não gostaria de ter o prejuízo, de ter um abatimento daquele rendimento dele mensal. E o locatário, para ele, é difícil, porque ele pode ter tido uma depreciação de renda, se ele é dono, se ele é autônomo, ou um empresário, um microempresário, ter a empresa dele afetada por conta da questão governamental, né? De não poder, isolamento. Me fala uma coisa, qual que é a sua orientação referente a uma eventual negociação de um aluguel, por exemplo? Qual que é a sua orientação para aquele cidadão que tem uma empresa? O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar a imobiliária e tem que realmente negociar? Ou isso vai muito também da necessidade de cada um? Porque acho que também não é uma obrigação, né? Não, Leopoldo, em primeiro lugar, nós temos que ver a boa-fé da parte. Então, a boa-fé daquela pessoa que está postulando aquela negociação. Até porque não é obrigatório aceitar, né? Se eu não aceito, por exemplo, e o locatário, por exemplo, ele diz que não quer mais permanecer no imóvel, quer dizer, é risco para as duas partes, o locatário não permanecer e o locador também não aceitar. Ou gerar também uma controvérsia aí para que futuramente, eu já conversei aqui com convidados que me disseram que o parcelamento até futuro ou a troca, a prorrogação de parcelas também vem sendo importante. Eu não sei a opinião da Carla, você acha que é prorrogação também? O que fazer, Carla? Também dá uma opinião aqui para nós. Sim. Todos os meios que nós pudermos colaborar com o cliente, que para que ele obtenha, neste momento, pelo menos um respiro, para que ele consiga obter êxito financeiro e conseguir lidar e pagar o seu aluguel. Claro que nós estamos tendo muito êxito, tanto com o locador quanto o proprietário. Eu vou dizer até uma coisa bem interessante, Leopoldo. Quando nós falamos, será o locatário procura o proprietário, né, para pedir um desconto, uma prorrogação de prazo. Mas olha que inusitado, nós temos alguns fatos no escritório que o próprio locador
diante de toda essa circunstância, ele procura e fala assim, olha, eu prefiro baixar o aluguel, manter o meu locatário, que sempre foi muito bom comigo, e depois a gente prossegue de uma forma quando tiver todo mundo melhor. Então, assim, e aí uma coisa muito importante também. O locador procurar o locatário, gostei. O locador ele procura imobiliária, na verdade, o nosso departamento. É preventivo. Incrível, é louco, né? Porque é incrível mesmo. Ele procura porque é um locador com visão. Muitas vezes é melhor eu saber, peraí, poxa, eu tenho um bom cliente, eu sei que aquele cliente sempre me pagou direitinho, sabendo que de repente é um restaurante, um exemplo, esses lugares que realmente não há possibilidade de até se a pessoa se adaptar, um delivery, enfim. Então, nós tivemos casos de que o locador entrou em contato com o nosso departamento, já solicitando que entrasse em contato com o locatário para realizar uma composição amigável, porque ele tem visão, porque é muito melhor manter um cliente pagante, um cliente adimplente, do que procurar uma boa briga, entre aspas, né, no bom sentido, e não ter um recebimento e ainda corre o risco de lá na frente ter custos de despesas processuais e honorários, enfim, uma série de questões. Eu acredito que esse momento para conciliar, e eu vou dizer uma coisa bem interessante também, acredito que o doutor Alessandro tenha acontecido isso também com ele, o quê? No momento de hoje, nós temos que enxergar também um cenário bem positivo. Apesar de toda essa movimentação, de falar, poxa, caiu o rendimento, por um outro lado, estamos também realizando negociações, e o que é mais interessante, Leopoldo, mesmo que nós da imobiliária, nós do segmento do direito, já utilizamos meios digitais, eu assino contrato por certificado digital de longa data. Você está 4.0 também, né? Você já está assinando porque você já está naquela atuação de performance, é isso? Isso, mas Leopoldo, veja que interessante, o próprio cliente hoje, ele se vê nessa situação, então assim, automaticamente é um cenário novo? Sim, é um cenário novo, mas quando nós, profissionais, já estamos preparados, nós passamos uma segurança tão grande para o cliente, assim, amigo, eu costumo chamar o cliente de amigo, então é natural isso, né? Assim, poxa, senhor, o senhor assina esse contrato, olha, vai ser digital, vai ser por certificado, nós estamos sim também com empresários procurando locais para que já veem que o copo mais cheio, né, de um lado positivo, tá? Então ele já tem uma visão de futuro, uma visão extraordinária de futuro, já tem uma rentabilidade guardada ali e fala, poxa, é agora que eu vou investir. Sim. Então ele aluga o imóvel e outra, não só locação, Leopoldo. Nós estamos tendo também casos de compra, clientes que estão conseguindo viabilizar venda e compra, casos que realmente já estavam sendo entabulados, né? Agora, evidente. Desculpa, né? Eu acabei cortando você, mas não, só para entender o seguinte, mudança em muito pouco tempo, hein? 30 dias, essa mudança toda. Sabe no o que cenário acontece? Comercial. O cenário ele muda, Leopoldo, mas é esse o segredo e você vai me entender extremamente, porque eu sei que você já é advogado alta performance 4.0 também há muito tempo. Não, aqui eu sou um jornalista de alta performance. Ah, maravilha! Com certeza. Lembrado. E é um excelente jornalista, viu? Eu sempre aprendo é altíssimo e fico ali nas suas apresentações. Que ela falou, eu falei, não, já que aqui comunicação em alta performance, e hoje com vocês, totalmente alta performance, Jarbas. Não é só alta, mas você tem uma inteligência emocional fora da média, Leopoldo. Que isso, que você é amigo, imagino. Não, mesmo a gente tem uma proximidade de amizade, mas você trabalha a sua inteligência emocional, eu te conheço há algum tempo, de várias formas. Eu sei que você equilibra muito as áreas da vida. E isso é importante. Na comunicação, você é um comunicador nato. Nasceu para isso, nasceu para ser advogado, nasceu para ser professor, nasceu para ser comunicador. Eu gosto de conversar. Não, eu gosto de conversar com a advocacia, eu gosto de conversar com os advogados, porque os advogados têm muito para acrescentar. Aliás, eu aprendo muito, eu mesmo estou aprendendo aqui com vocês hoje. E na verdade é assim, né? Quando discutimos o direito, a reflexão sempre aprimora. Não sei a opinião de vocês, mas eu gosto muito de conversar com a classe dos advogados, promotores, desembargadores, cada um tem um perfil, né? Inclusive, na semana passada conversava com profissionais de propaganda e marketing. É interessante que cada um tem um perfil, né?
O profissional do direito ele já tem um perfil mais assim, mais tradicional, são comunicadores, então, mas também com muitas restrições nos comportamentos e tudo mais. Você vê os profissionais de comunicação e marketing, por exemplo, são um pouco mais soltos, né? Então, e aí, pensando no direito propriamente dito, né? É difícil lidar com essa alta performance e, ao mesmo tempo, manter um perfil tradicional, né? Não é fácil, né? Eu acho o seguinte, eu percebo que desculpa, perdão. Carla? Todo mundo aqui gosta de se comunicar, Leopoldo. E uma coisa que você pontuou brilhantemente, você falou que gosta de falar e se comunicar. E um advogado que é bem sucedido, qualquer área, eu digo porque eu sou advogada e empresária, se você não soubesse comunicar hoje, não só do meio digital, enfim, acabou. Não existe mais aquele profissional que claro, ele pode ter o seu perfil comportamental mais contido e tudo mais, respeito, exatamente isso. Só que se ele não soubesse se comunicar de forma eficaz, de forma a conseguir passar o conteúdo que ele quer passar, ele é um advogado fora do conceito. Ele não vai se superar e não vai ter sucesso no mercado. Então, como você bem lembrou, a tua área é comunicação, mas o advogado, ele também, além do direito, olha quantas inteligências, porque a gente chama de inteligência múltipla, né? Então, você tem uma inteligência... Inteligências múltiplas, a sua inteligência de comunicação, na área da apresentação, de saber lidar, na inteligência emocional, saber lidar com o direito. Poxa vida, quantas inteligências nós temos, né? Existem formas de se aprimorar nessa questão de inteligência emocional? E aí eu já vou até diretamente a minha curiosidade do coaching, porque quem conhece o trabalho de vocês percebe que de um tempo para cá vocês começaram a se dedicar ao coaching, né? São dois irmãos. Para você que está nos assistindo hoje, nós estamos falando aqui na verdade, com dois profissionais. Eles são irmãos, né? São muito ligados, né? No sentido de estarem sempre se conectando, né? Tem uma relação muito produtiva no trabalho, na vida social. Para quem conhece a Carla e o Jarbas, sabe que eles estão sempre aí, sempre juntos nessa dinâmica profissional, né? Sempre, apesar de muitas vezes estarem trabalhando ali, eu fico pensando até atualmente, cada um ali trabalhando de forma online na sua casa, mas de qualquer forma sempre interligados, né? Conseguem lidar muito bem com isso. Mas vocês começaram a estudar o coaching, começaram a desenvolver esses temas, já percebi que desenvolvem palestras. Quem pode falar um pouco sobre o coaching? Vou deixar o Jarbas falar um pouco de coaching. Ele falou menos. Jarbas, fala um pouco de coaching para nós. Depois eu pergunto a opinião para a Carla. O coaching, ele veio agregar valor ao direito, na minha ferramenta? O coaching, ele trabalha ferramentas que você modula. O que você modula no coaching? Você modula comportamento. Então, você modula comportamento, o estado que a pessoa se encontra, para um estado que ela deseja estar. Então, como que funciona o coaching? Nós trabalhamos ferramentas para que a pessoa atinja uma inteligência, como a Carla bem disse, inteligência emocional, e ela possa atingir alta performance dentro daquela atividade que ela exerce. Ele incentiva, eu queria que você fosse mais prático, o coaching incentiva. Ele dá motivação. É motivação? Ele faz com que você reflita em vários pontos daquilo que passava batido anteriormente, hoje não passa mais. Aquela situação de um cliente que vem te procurar, hoje você procura entender melhor o cliente, sentir as dores do cliente, trabalhar essa questão do cliente para que você atinja o âmago do cliente. E você trabalhando isso, o cliente se sente atendido na realidade. E outra coisa, Leopoldo, eu quero dizer mais. O coaching não é só trabalha ferramentas ou modos comportamentais. Ele trabalha em vários aspectos da vida, ele trabalha também uma questão de conexão entre as pessoas. Então essa conexão é bem interessante. Então um exemplo, nós estamos aqui, nós estamos falando de forma online, mas para mim, eu sinto que eu estou ao seu lado. De uma conexão, gera-se uma conexão, mesmo vocês estão distantes. Nós somos amigos há muitos anos.
Eu considero muito sua pessoa, considero muito os seus familiares, porém, veja bem, nós não temos distância nenhuma, eu não sinto que eu estou longe de você, independente de nós nos conhecemos. Por quê? Porque o coach ele traz essa visão múltipla, né? Então nós trabalhamos assim, que nem o pai da inteligência emocional foi o Daniel Goleman. Ele trabalhou muito a questão dessa inteligência emocional. Pessoal, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional trabalha as diversas áreas da vida. Então, nós temos que tomar um cuidado quando se fala nisso. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você, trazendo ao profissional do direito? O coach veio agregar valor para você fazer o quê? Você trabalhar melhor a atitude de amplitude com relação ao seu cliente, trabalhar melhor a sua alta performance, no seguinte sentido, fazer um trabalho com primor com o cliente. Então, o cliente vai... Carla, deixa eu ouvir a Carla nessa questão de alta performance. Fala um pouco sobre o coaching. Bom, são energias diferentes e ao mesmo tempo interligadas, né? Você e ela, exatamente. Mas sua opinião. Claro. A minha opinião, Carla? A opinião da Carla, não, a opinião da Carla. Vai. Leopoldo, o coach, o que ele é? O coach é a pessoa, através de saber o estado que ela está hoje, né? Porque, veja bem, muitas vezes nós estamos dando palestras, eu estou dando treinamento para empresas, enfim, e para advogados também, e muitas vezes, Leopoldo, o advogado ele fala, poxa, eu estudo, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, mas eu não consigo me desenvolver na carreira, poxa, e aquela pessoa X, ela não estudou metade do que eu estudei, e ela se desenvolve, ela ganha rios de dinheiro. Mas aí, onde está o problema? Poxa, se a pessoa tem conhecimento, se a pessoa tem boa comunicação, o porquê que a pessoa A se desenvolve brilhantemente, por que a pessoa B não consegue se desenvolver brilhantemente? O grande segredo para o coach, que na verdade nós somos coach integral sistêmico, que existe uma diferença aí, e que nós atuamos muito nisso, é o quê? O mais importante, primeiro de tudo, é saber o ponto de partida. Para eu saber onde eu quero chegar e para eu alcançar os meus resultados, Leopoldo, eu preciso saber como eu estou. Mas assim, é através de uma ferramenta que nós chamamos de MAS, né, que é o mapa de avaliação, e lá tem vários pilares. E quando eu falo, poxa, para você ser um grande advogado, para você ser um grande jurista, um grande profissional, não adianta só você se matar de estudar e se aperfeiçoar e ser extremamente, poxa, eu tenho pós-doutorado, sou PhD. Não, se você não estiver bem também em outros pilares, por exemplo, o que adianta você estar ganhando rios de dinheiro, Deus me livre e guarde, você está com um familiar com um problema grave de saúde, você não vai conseguir, mesmo que você tenha inteligência emocional apta, você não vai conseguir se desempenhar bem, ter um bom desempenho na tua profissão. Mas aí você me pergunta, Carla, o que é o coach? O coach, na verdade, a gente chama de treinador, né? O coach é aquele profissional que vai fazer com que o coach é o quem está sendo atendido, né? É o cliente, e ele vai fazer com que ele mesmo, através do autoconhecimento, como que o coach ele faz o que o cliente ter um autoconhecimento, Leopoldo? Através de perguntas poderosas de sabedoria, que nós coaches somos treinados e somos capacitados para trabalhar desta forma. Então, assim, quando o doutor Alessandro ele fala, poxa, tem que saber as dores do cliente, nem sempre aquele problema que ele não consegue se desenvolver na carreira dele, nem sempre é porque ele não tem o conhecimento. Muitas vezes ele tem muito conhecimento, até muito mais que muitos outros profissionais. Só que existem fraturas emocionais que limitam ele, na verdade, isso vem de uma questão até emocional e, enfim, psicológica. Mas existem fraturas emocionais que no subconsciente dele está lá, fala assim, não, talvez causadas na infância. De repente, Leopoldo, um pai vira e fala assim, você, menino, você não serve para nada, você não sabe fazer nada. Isso, por melhor profissional que você seja, ficou no seu subconsciente. Então, é aquela coisa que você querer fazer para ter sempre a aprovação de alguém, a aprovação de um terceiro. Vou pegar a opinião do Jarbas.
E o coach, o Leopoldo, até já dá para passar a palavra para você e para o Jarbas, ele faz com que na verdade é o treinador, ele faz com que, através dessas perguntas poderosas de sabedoria, o próprio cliente chega a um autoconhecimento tão extraordinário que, de verdade, ele voa. Nós já pegamos casos de palestras, de treinamentos, de eu estar dando treinamento de 16 horas, e a pessoa chega de uma forma e sai de outra. E assim, não há mágica e não há atalhos. É tudo um processo, né? Não adianta o treinador, o coach, ele tá lá falando, olha, advogado, você tem que fazer assim, faz aquilo, estuda, se prepara por mercado. Se o cliente, o coach, ele não estiver apto e não quiser pagar o preço. O que é pagar o preço, Leopoldo? É estar, de repente, à noite estudando, às 11 horas da noite, é virar uma madrugada. Você entendeu? É correr atrás de obter conhecimento e fazer E a diferente. gratidão? O coaching lida com a gratidão? Vou perguntar para o Jarbas. E a gratidão, Jarbas? Porque ela fala do coach, a ação do coach. Ela falou muito que você precisa saber o seu estado atual para você saber onde você vai chegar, aquela coisa. Fiquei até pensando se eu não tenho também saber de onde eu vim. Para tentar chegar em algum lugar, eu tenho que olhar para onde ou a minha origem. Por exemplo, o que eu passei antes. Como é que trabalha essa questão da gratidão? Eu até conversava outro dia com uma psicóloga, ela disse que quem trabalha muito bem com a gratidão, né, tem perfil de liderança. E já que o coaching fala de liderança, mas o que é gratidão para o coaching, hein? Eu sei que também estamos aqui discutindo. Na verdade, o objetivo da entrevista aqui não era nem falar do coaching, mas ela falou de alta performance e o coach de alta performance, que você sempre comenta. Gostaria de entender um pouco nessa gratidão. Eu acho que a gratidão é um dos elementos principais para qualquer relacionamento, em qualquer situação e até em qualquer carreira, principalmente no direito. A gratidão nada mais é que você ser grato por tudo, né? Ser feliz. A questão da felicidade é muito importante na vida da gente. A gente tem que acordar feliz, acordar grato por ter acordado, por simplesmente ter acordado. E estar grato pelas mínimas coisas que você tem na sua vida. Então, a partir desse princípio que você está grato por aquilo, as coisas boas, os pensamentos bons, ele flui para você. E tem pesquisas que a felicidade influencia muito na vida das pessoas. Inclusive, gera ocitocina, né? Então, o que acontece? É um hormônio que gera felicidade, que você passa o dia bem, etc. e tal. Então, você já imaginou, Leopoldo, um advogado hiper feliz? Um advogado hiper feliz com a sua atividade profissional, com a sua vida, estar cuidando da alimentação, a produtividade dele, o quanto ele vai atingir de produtividade, é absurda. É verdade. É absurda. Então ele vai produzir muito melhor, ele vai produzir feliz. Então ele acorda de manhã, vai fazer atividade física, ele já vai para o trabalho feliz, ele é grato pela vida. Você acorda bem de manhã, Jarbas? Você acorda feliz de manhã? Eu acordo feliz, eu grito de manhã, feliz, ainda bem, graças a Deus, acordei com vida. Agora estou é aquele feliz. cliente que chega até você está feliz, é aquele cliente chega até você e fala, eu estou com um problema, né? Quer dizer, quem vai usar a ferramenta de coaching faz o que com o cliente? Quer dizer, que tipo de estímulo que ele leva para o cliente? Tudo bem, dá alegria, mas como trabalhar com isso? Quer dizer, como que essa ferramenta ela é utilizada no momento ali daquele contato? Então, em primeiro lugar, eu acho que você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você tem que, ele tem que entender que você está compreendendo o que ele está transmitindo para você. Então, se você está feliz, a partir do momento que ele te vê feliz, ele vai perceber que a sintonia entre você e ele, ela vai irradiar. Então, a partir do momento quando o cliente vem perguntar, está triste, está insatisfeito, ele está querendo se divorciar da mulher, em primeiro lugar, você vai entender a dor dele. Qual é a dor que aquele cliente está tendo? E através daquela dor que você identifica, o cliente começa a se soltar, começa a conversar com você como se ele fosse o seu melhor amigo. Então, Carla, a ferramenta... Carla, gratidão, Carla, como é que funciona? Gratidão é incrível. É incrível, a gratidão, ela é libertadora. E sabe, Leopoldo, muitas vezes... eu vou te contar um segredo, Leopoldo. Sabe como nós fazemos a contratação dos nossos... Um exemplo, dos nossos colaboradores? Ali, claro, existe todo um processo, né? Mas uma das ferramentas que nós utilizamos, nós pedimos para o colaborador
futuro colaborador, escrever em uma folha 50 motivos de que ele é grato. Meu amigo, se essa pessoa não conseguir escrever 50 motivos de que ela é grata, eu nem passa para uma terceira fase. Na verdade, Eu nunca escrevi, eu vou escrever os meus motivos. Nós somos, mas é incrível, porque às vezes você trava, porque quando eu comecei a fazer esse exercício, Leopoldo, eu mesma, eu trava, falei, poxa, mas porque sou grata pela minha família, tá. Mas são tantos motivos de gratidão, nós temos que ser gratos, inclusive, a este momento. Olha quanto conhecimento, olha, estamos aqui com saúde, né? Temos a nossa roupa, temos a nossa casa, o nosso escritório, poxa vida, e aí entra a questão da gratidão, por quê? Existem estudos, inclusive, científicos, enfim, teses comprovadas que realmente a gratidão, ela faz um efeito positivo no ser humano, independente de ser coach, no que quer que seja, que ele alcança, sim, bons resultados em tudo que ele for fazer. Por quê? Ele entra também a questão da resiliência. Gostei. Porque... Exatamente. Muitas vezes, como você bem disse, poxa, o advogado, na verdade, ele só lhe dá, o cliente chega lá com problema. Se o cliente não tivesse problema, dificilmente ele vai lá, oi, eu vim aqui, tá tudo bem, viu? Mas eu só vim aqui, quem me dera, né? Acontece, chegam para tomar um café, mas 99% dos casos o cliente está com problemas e graves, enfim. Mas... muitas vezes, Leopoldo, conversando com aquele cliente, entendendo o que realmente ele precisa, porque às vezes o problema dele pode ser jurídico, mas uma questão de família, uma questão de divórcio, por exemplo, nem sempre ele está lá porque ele quer se divorciar. A verdade é essa. Mas a pessoa está tão saturada, está com tanto problema, enfim, e aí entra a questão da gratidão. Mas, cara, o que você está falando de... Sim, porque ele é grato pela sua família, ele é grato pelos seus filhos, ele é grato pelo seu pai, ele é grato pelo seu trabalho. E a gratidão, como eu termino agora dizendo, ela é libertadora. E ela vem junto também com perdão. Porque se você não souber ser grato e não souber perdoar, mesmo que você não tenha, você não precisa ter a coragem, às vezes, que é difícil isso e é muito nobre, chegar para a pessoa, olhar nos olhos e falar, Leopoldo, me perdoa, eu errei. É muito difícil, por isso que falo, nossa, o perdão é nobre, né? Pedir perdão é mais nobre ainda. Mas a partir do momento que você começa a praticar a gratidão e o perdão dentro de você, isso já aplicando em alta performance, em coaching, independente da sua profissão, certeza absoluta, certeza absoluta. Você será um excelente profissional, você será um excelente pai, um excelente filho, enfim, e você vai ser amigo, né? Um bom amigo também, que é importante nos dias de hoje. Não só você, não, que adianta você ter lá 10 mil, 100 mil amigos digitais e não ter um amigo que você pode chegar e contar a verdade, o que está acontecendo. Isso está acontecendo muito nos dias de hoje. É verdade, não é? É realidade nossa. São considerações positivas, gostei muito. Aliás, eu queria muito continuar essa conversa com vocês aqui, mas já estamos há algum tempo, estamos na rede, enfim, estamos ao vivo e já cumprimentando quem está em casa, quem está assistindo. Não vamos abrir aqui para perguntas, até porque temos aí as nossas limitações, né, principalmente éticas, porque falamos de direito e eu acho que essas questões ficam para uma outra oportunidade. Mas, de qualquer forma, eu gostaria só de abrir agora finalmente para cada um de vocês para as considerações finais, já deixando claro que, por mim, eu ficaria aqui por horas conversando com vocês, porque é muito gostoso falar com vocês por essa energia e a simpatia que vocês passam. Vou começar pelo Jarbas primeiro. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Leopoldo, o programa Nosso Direito à Ação, aos colegas, espero que tenha sido produtivo o nosso bate-papo aqui, né? A intenção foi crescer e contribuir com o maior número de pessoas, o maior número de colegas, e que o colega entenda que nós estamos aqui para somar, e nós temos que ser unidos, sempre unidos, e trabalhar. Nós trabalhamos entre nós, colegas do direito, atuantes no direito, nós temos que nos unir mais que nunca agora, neste momento, e nos conectarmos mais, trabalharmos com mais amplitude e nos conectarmos, trocarmos figurinha, como se diria antigamente. Então eu sou muito grato, né, falando em gratidão e felicidade, eu sou muito grato por estar aqui com vocês, com a doutora Carla aqui nesse debate, nesse bate-papo, nesse bate-bola, e assim, eu fico lisonjeado
por você ter nos convidado para participar desse programa. Espero Canal poder sempre vir aberto para vocês e para todos enfim, né, dessa relação tão próxima de amizade, né, de profissionais sempre abertos aí para um diálogo franco e de respeito mútuo, né, como diriam alguns, né? Porque nós somos um time, na verdade, né, Leopoldo? Nós somos um time. A classe de advogados, ela com certeza, depois do Covid-19, ela já está mudando e mudou para melhor, na minha opinião. Hoje, aquela questão do mundo digital, né, do peticionamento digital, da questão digital do direito, ela afastou um pouquinho os colegas profissionais dos fóruns e o contato também. E agora, com essa Covid, veio tudo o que veio o Covid a trazer também, essa questão, a gente tem que trazer o lado bom das coisas. E o lado bom do Covid, infelizmente, teve as mortes, mas o lado bom do Covid, o que acontece? Trouxe essa proximidade, mesmo que digital, mas eu tenho certeza que o mundo vai mudar. Eu, com certeza, se eu pegar ou tiver capitaneando alguma demanda, com certeza, antes de mais nada, eu vou querer conhecer o colega do outro lado, trabalhar com ele, tentar compor uma solução para o litígio, entendeu? Então, é uma gratidão imensa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu Muito que agradeço obrigado. a sua participação. Carla? Eu quero agradecer, Leopoldo, primeiramente a você pelo convite. Parabéns pelo programa Nosso Direito em Ação. E é exatamente isso, né, Leopoldo? O direito em ação é a atitude, é ter poder quem age. E não teria que ter o melhor nome do que para esse programa, vindo ainda de você, um comunicador aí tão eficiente, tão extraordinário, e também deixando aí brevemente um recado para os nossos colegas advogados, que é tempo de mudança, realmente estamos passando por momentos diferentes, mas sempre tentem ver o copo mais cheio, é momento de agora de aprender, de aperfeiçoar, de estudar. Veja quantos cursos temos hoje online, quantos cursos estão sendo disponibilizados de forma gratuita. Então, assim, será que o nosso colega advogado ele está aproveitando essa oportunidade? Porque conhecimento também é crescimento, porque ele vai necessariamente precisar disso no futuro, com certeza. Será que ele teria essa oportunidade? Veja, que como bem o doutor Alessandro disse, ver o lado positivo. Olha o que o Covid trouxe, claro, uma oportunidade também de ele parar, de uma pausa, refletir, poxa vida, agora eu estou no confinamento, eu poderia estar com a minha família, vendo meus amigos, socializando, sim, eu poderia, mas vamos aproveitar esse momento agora, ser mais inteligentes ainda. Poxa, eu vou me aprimorar, eu vou pagar o preço, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer um call com os meus clientes, eu vou entender quais são essas ferramentas digitais, vou entender o que é ser um comunicador eficiente. E aí, com certeza, ele vai sair melhor e bem mais preparado, procurar modelos, exemplos de colegas advogados que já são bem-sucedidos no segmento que ele quer atuar, modelar, por que não modelar, né? Sabe por quê, Leopoldo? Eu acredito que o sucesso deixa pistas. Então, por que não olhar aquele colega que já apresentou um sucesso? Que pistas ele nos traz, né? É conhecimento, é humildade e saber que nós estamos aqui sempre em busca de aprimoramento. E eu estou muito feliz em poder participar. Olha, foi muito engrandecedor. Eu acho que eu tenho uma metodologia que é crescer e contribuir, e eu vou dizer a verdade para você, Leopoldo. Eu acho que eu cresci muito mais com esse bate-papo que nós tivemos, aprendendo com você, com o doutor Alessandro, enfim, trocando essa ideia gostosa, leve, né? Esse bate-papo gostoso, essa entrevista muito bem conduzida por você. E o que nós espero também ter podido contribuir com os nossos colegas advogados, e permaneço à disposição. Tenho certeza que todos nós vamos sair muito melhores do que entramos desse Covid-19. Bola para frente, sempre ver o copo mais cheio, Leopoldo. É isso aí, vamos atravessar. Quero agradecer a sua participação, com certeza essa energia, essa sinergia que vocês trouxeram, com certeza só vai agregar para a nossa comunicação. E eu não sei você que está em casa, mas eu vou utilizar aqui os ensinamentos que a Carla e o Jarbas trouxeram aqui hoje. Eu realmente vou pegar uma folha de papel, vou escrever ali 50 motivos para estar grato. Mas eu tenho certeza que dentro desses motivos
eu vou colocar lá que estou grato com certeza pela participação deles, claro, e pela sua audiência, pela sua participação. Então eu fico aqui com a minha sensação e com o meu estímulo de gratidão e quero agradecer a sua participação, a sua audiência e até o próximo encontro. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui. Até breve.